Boa noite, irmãos, mais uma vez. Eu estava feliz de poder vir aqui e rever os irmãos, mas agora também digo que estou feliz de poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor, como a gente já fez algumas vezes, mas agora, depois de um tempo sem fazê-lo, eu fico muito feliz de poder estar aqui e voltar mais uma vez à congregação. E nessa noite nós vamos estar trabalhando sobre o texto de Lucas. E o que eu já convido os irmãos a estarem abrindo, Lucas 2. Se puder colocar aqui pra gente. Lucas 2, a partir do verso 21, nós vamos ler até o verso 39. Mas como eu sempre gosto de fazer, para nos dar uma ideia daquilo que está acontecendo, né, e do porquê o autor vai falar o que irá falar nesses versículos, eu queria trazer para nós um pouco do contexto daquilo que tem acontecido ali nesse período em que Lucas escreve. E o Evangelho de Lucas, ele é uma narrativa histórica que foi escrita por um homem que leva este nome, Lucas, no ano de 58 a 62 depois de Cristo. Então foi um homem que esteve ali redigindo este livro muito próximo do período em que Cristo esteve juntamente conosco neste mundo. E esse homem, segundo a Escritura e historiadores, ele diz que tinha uma profissão que era ser médico. E ele foi contemporâneo do apóstolo Paulo e de alguns outros apóstolos, né, e discípulos do Senhor. Inclusive acompanhando o apóstolo também em viagens missionárias, participando inclusive ali do final da vida do apóstolo, que é algo muito interessante quando você lê a segunda carta a Timóteo, quando o próprio apóstolo diz que quem ficou ao lado dele foi Lucas, né? Então era alguém que estava ali sofrendo as dores juntamente com aquele homem que logo infelizmente estaria morrendo, né? O apóstolo Paulo. Mas Lucas, ele tem uma característica diferente dos escritores do Novo Testamento. Ele não foi uma testemunha ocular de Jesus. Ele não viu, ele não presenciou, ele não teve a oportunidade de desfrutar do momento em que Cristo estava realizando os milagres e vivenciando a história. Mas ele, como um estudioso, como alguém realmente dedicado, ele busca por fatos através de interrogatórios, através de conversas, e como ele mesmo vai dizer logo no início do livro, de uma forma muito cuidadosa, muito apurada. E isso traz uma riqueza e realmente uma veracidade, né? Busca dar para nós uma segurança de que este livro, ele é realmente um livro inspirado pelo Senhor. Só que ele escreve esse livro e ele traz isso para uma pessoa direcionada neste momento. O destinatário primário do Evangelho de Lucas é para Teófilo. Teófilo é um homem que vai ser citado também em outro livro que Lucas leva como autoria, que é Atos dos Apóstolos. E é interessante ver este homem porque Lucas não simplesmente diz que ele era Teófilo, mas traz um termo, um adjetivo antes deste nome, que era excelentíssimo. Você pode estar conferindo essas informações depois no início do livro de Lucas, nos primeiros versículos. E Teófilo, provavelmente, ele era um cidadão romano. Provavelmente ele era alguém fora da comunidade ali de Israel. Ele era alguém que recebe esse nome por ser uma autoridade, ser alguém que se destacava. E a gente pode ter essa ideia a partir de Atos, quando Lucas está escrevendo também esse livro, ele dá esse mesmo adjetivo para outros homens, como Festo e Félix. Um é o apóstolo Paulo que está falando, e ele diz excelentíssimo Félix, e o outro é excelentíssimo Festo, né? Então você vê que esse é um termo que era utilizado para esses homens que tinham autoridade
lá naquela região, né? Eram autoridades romanas. Só que historicamente o que se diz é que Teófilo, esse destinatário para quem Lucas está escrevendo, ele era um novo convertido, alguém que precisava se aprofundar no conhecimento do Senhor, ou alguém que estava desejoso de saber se Cristo verdadeiramente era quem todos estavam dizendo. Então, Lucas escreve para ele, né, e tenta aprofundar esse conhecimento que Teófilo tinha a respeito do Senhor Jesus. E quando você pega os primeiros capítulos de Lucas, você tem o autor trazendo várias ideias a respeito da família de Jesus, mas também de parentes dele. Então, quando você pega logo os primeiros capítulos, você vai ter Zacarias e Isabel falando sobre o nascimento de João Batista. Um pouco depois você vai ter Maria e José sendo chamados pelo Senhor, e Maria está ali agora grávida de Jesus, e fatos que estão relacionados com essa introdução de Cristo no mundo, Lucas é um autor que registra. E você não encontra isso nos outros evangelhos, pelo menos não com tanta riqueza quanto Lucas tem. E isso é bastante interessante para nós, porque era necessário que os destinatários, no caso Teófilo e atualmente nós, ou mesmo gentios que leram posteriormente, ou judeus, eles tivessem segurança daquilo que eles poderiam estar crendo a respeito de Cristo, né? E era melhor também para que eles pudessem compreender sobre a vida do nosso Senhor Jesus na terra. Esse é um dos pontos ainda, o ponto de que Cristo viveu na terra, que Jesus existiu, que houve um homem que se chamou Jesus, e nesse período ele interviu em meio à história. Isso é um ponto vencido, isso é algo que é aceito. Agora, que ele era o Filho de Deus, aí inicia-se os debates e as situações, mas Lucas com muita destreza ele escreve e consegue nos trazer relatos que nos dão segurança a respeito do nosso Senhor. Então, diante dessa introdução, vamos ler o nosso texto, Lucas 2, do verso 21 até o verso 39. Peço que os irmãos acompanhem, aqueles que puderem, estejam lendo também comigo. Completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora pode despedir em paz o teu servo. Pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar, e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falando a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para sua própria cidade, Nazaré, na Galileia. Irmãos, depois de nós lermos o nosso texto, eu queria apresentar para nós nessa noite a grande ideia do nosso texto, a proposição
que nós temos como um tema central destes versículos. Pode passar, por favor? E a grande ideia diz assim: o servo de Deus, conduzido pelo Espírito do Senhor, submete-se em obediência a Ele, o louva por seus feitos e apresenta a sua obra redentiva. Lucas, depois que ele relata sobre a família de João Batista, ele relata sobre como Cristo veio a este mundo. Agora esse autor, ele faz um relato sobre alguns atos que José e Maria realizaram e que eram atos logo nos primeiros dias de vida de Cristo. Então, dos versos 21 até o verso 39, nós vamos ver Lucas enfatizando sobre o momento em que Cristo é levado diante das autoridades judaicas e para ser apresentado ao Senhor. Este era um ato cerimonial, era um ato em que eles precisavam realizar, e nós vamos ver posteriormente que havia importância em eles realizarem estes atos. E dessa forma, realizando isso, Deus também seria glorificado por meio da vida deles. E o nosso primeiro ponto de mensagem hoje, a proposição que temos é a seguinte: o servo de Deus demonstra sua submissão a Ele, obedecendo a sua lei. E essa proposição, nós vamos estar trabalhando ela do versículo 21 até o versículo 24. Então, após o nascimento de Cristo, Lucas começa a apresentar José e Maria saindo de onde eles estavam e levando Jesus até o templo. Naquele lugar, Jesus seria apresentado diante de toda aquela autoridade judaica que estava ali. No verso 21 e 22, nós vemos que existiam algumas práticas que precisavam ser realizadas pelo povo de Israel. No caso aqui em especial, pelos judeus, de onde José tinha sua linhagem. O versículo 21, ele inicia dizendo: completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus. Verso 22, completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Nós temos aqui descritos, irmãos, 2 atos que foram criados pelo Senhor. Duas situações que o próprio Deus havia determinado para o seu povo. E o interessante é que elas são situações que precisavam ser vivenciadas, mas foram criadas em momentos distintos. Quando nós falamos sobre circuncisão, nós vamos ver que Abraão é chamado a fazer isso pela primeira vez, em Gênesis 17. E quando falamos sobre purificação, nós já vamos ver isso sendo apresentado em Levítico, quando o povo já está no deserto. São características que o Senhor determina para o seu povo, mas que ambas têm um objetivo, que era demonstrar submissão, pertencimento e obediência a Deus. Então, independente da situação e do momento em que elas foram propostas, Deus tinha esse objetivo: mostrar que aquele povo pertencia a Ele, mostrar agora da parte dos homens para com este Deus que eles se submeteriam a esse Senhor e demonstrar obediência ao seu Deus. Então, a prática de circuncisão, ela inicia em Gênesis 17, quando o Senhor apresenta a Abraão uma proposta de aliança. E ele diz que ele, o próprio Deus, estaria abençoando a descendência de Abraão, estaria com essa descendência por toda a sua vida. Era uma aliança perpétua, era uma aliança em que Abraão não precisava se preocupar, porque Deus ia cumprir. Só que do outro lado, Abraão tinha um ato que ele precisava realizar. Ele precisava realizar a circuncisão, que era justamente esse ato que demonstraria Abraão se submetendo ao Senhor, né? E o interessante desse encontro de Abraão com o Senhor, Deus, primeiro é que é uma decisão de Deus para com a humanidade. Então é uma misericórdia, uma graça de Deus para com ela. E a outra situação é que a descendência de Abraão seria a descendência pelo qual o Cristo viria, o Filho de Deus viria. Então esse ato de circuncisão, ele trazia a memória daquele povo o momento em que Deus estabeleceu uma aliança perpétua com Israel, e que a obediência com esse mandamento, ela demonstrava um ato de submissão. Ela demonstrava uma declaração de que aquele povo pertencia ao Senhor Deus.
Quando a gente vai mais à frente, no verso 22, nós vemos sobre uma purificação. E aqui não é o mesmo ato. Nós vemos que essa purificação é descrita lá em Levíticos capítulo 12. E onde essa ordem, essa lei, esse mandamento é deixado, ele define claramente como que a mulher deveria proceder posteriormente ao parto. Então vamos lembrar um pouquinho. Nós estamos falando de uma época em que Deus havia estabelecido que algumas situações não poderiam passar sem que houvesse uma purificação. Nós vamos ver posteriormente que hoje nós também vivemos isso. Se queremos ter comunhão com o Senhor, também devemos ser purificados por Ele. Mas a mulher, nesse momento, após o parto, por causa do seu fluxo de sangue que era devido ao parto, ela precisava passar por um cerimonial. E esse cerimonial ele tinha um tempo determinado, então essa mulher precisava ficar resguardada, se fosse parto de um menino, por 33 dias, e se fosse parto de uma menina, por 66 dias. E após esse período, então essa mulher levava um sacrifício ali diante do santuário, para que os sacerdotes pudessem interceder por ela como propiciação pela sua purificação. Então é isso que José e Maria estão fazendo. Posteriormente a esse tempo completo, agora eles vão ao templo. Eles vão até as autoridades para realmente apresentar o Senhor, mas também fazer esse ato de purificação para com Maria. E é interessante porque o que era proposto é que a pessoa deveria levar um cordeiro, né? E se ela tivesse condição financeira. Se ela não tivesse uma boa condição financeira, ela poderia levar 2 pombinhos ou 2 rolinhas. E é por isso que nós acreditamos que José e Maria não eram pessoas que tinham condições. Eles eram pessoas que realmente viviam de maneira a ter as suas necessidades supridas, mas eles não eram abastados em dinheiro. E é por isso que eles estão ali levando, né, esse sacrifício até aquele lugar. Lucas relatar isso parece querer deixar para nós, para os leitores, esclarecidos, nós que não somos do povo judeu, né? Nós que somos gentios, vamos colocar assim, para nós que essa cerimônia ela não era algo simplesmente de um ato religioso. Para eles, isso realmente era uma declaração de que eles possuíam uma conexão com Deus. Eles possuíam uma conexão com as promessas do Senhor para a sua vida. E isso é importante para eles, mas é importante para Teófilo aprender e para nós também. Agora, respondendo melhor o porquê é importante, eu digo que é extremamente pertinente para Lucas testemunhar sobre José e Maria a respeito deste ato, porque mostra que eles estavam tentando viver em conformidade com a lei que estava vigente no momento. E essa lei vigente demonstrava obediência ao Senhor. Então fazer aquilo não era simplesmente mais um ato religioso em que eles faziam sem saber o porquê. Pelo contrário, eles estavam realizando aquilo por declarar: verdadeiramente fazemos parte do povo de Deus, confiando em Cristo Jesus. Este a quem nós vamos apresentar diante do Senhor. Veja que eles estão cumprindo a lei do Senhor. Eles estão buscando realmente mostrar que eles serviam a esse Deus. E quando o autor traz isso para Teófilo e para nós, tira de nós a nossa dúvida quanto a essa piedade deles. José e Maria eram homens que vêm sendo um homem e uma mulher que vêm sendo apresentados desde o início como piedosos, como servos do Senhor. E obedecer ao seu mandamento confirmava isso, né? Trazia veracidade nessas palavras. Então havia aqui uma declaração implícita de Lucas de que essas pessoas verdadeiramente eram confiáveis, de que essas pessoas, em suas palavras, em suas ações, em sua história, havia verdade. Então Lucas está escrevendo aqui com o intuito realmente de mostrar que essas pessoas que passaram, elas tanto existiram, mas também que as suas histórias podiam ser transmitidas a outros porque eram verdadeiras. Então a obediência de Maria e José, ao cumprir essa lei cerimonial, demonstrou aos homens de sua época sua obediência e submissão a Deus. Agora, Thales, isso tem vários anos
que isso tem relação comigo? O que isso muda a minha vida, né? Onde eu posso aplicar e como isso me afeta? Irmãos, atualmente nós não temos mais esse peso, galera. Nós não precisamos mais de atos cerimoniais. Nós não precisamos sacrificar animais. Nós não precisamos, como homens, ser circuncidados. A mulher não tem mais que estar agindo em meio a purificações físicas por meio do sacrifício de outro ser. Mas nós temos ainda uma circuncisão que deve ser feita em nosso coração. Uma circuncisão que nós podemos dizer ser uma circuncisão espiritual. Uma circuncisão que tem relação com uma total obediência aos mandamentos de Deus. E que todas as vezes que eu e você obedecemos aquilo que o Senhor diz na sua palavra, nós estamos declarando pertencer a este povo. É um ato de circuncisão que fazemos. É abandonar aquilo que o meu coração deseja, em detrimento daquilo que o Senhor quer. E assim nós confirmamos que pertencemos a Ele. Veja bem, eu não estou dizendo que isso nos torna filho de Deus. Isso não nos torna parte do seu povo. Isso confirma que somos. O ato de salvação, ele é anterior a qualquer obra que nós possamos realizar. Ele é uma graça. Mas quando nós agimos conforme os mandamentos do Senhor, circuncidando o nosso coração, abandonando os nossos pecados e caminhando segundo a ordenança dele, nós declaramos que fazemos parte desse povo. Era isso que José e Maria estavam fazendo com Cristo quando circuncidou, quando esteve ali praticando este ato cerimonial. Ele dizia: este pertence ao povo de Deus, este vem do povo de Deus. Agora, nós também, quando abandonamos o nosso pecado, quando nós caminhamos conforme a obediência aos mandamentos do Senhor, circuncidamos o nosso coração, declarando também a Ele que pertencemos a este Deus. E este ato de purificação que Maria realizou é um ato que tem conexão conosco, porque aquele cordeiro que morre, ou aquele ser que estava morrendo ali, ele relembra que um dia o Cristo, o Cordeiro de Deus, como nós cantamos, ele viria a este mundo e ele nos purificaria de todo o pecado. Então, ver Maria e José realizando isso deve trazer à nossa memória a necessidade de todos os dias caminharmos na ordenança do Senhor, obedecendo a Ele, mas lembrando que somos purificados pelo sacrifício do nosso Senhor. Obrigado. Assim, irmãos, a nossa submissão a Deus, a nossa obediência aos seus mandamentos é a forma de nós declararmos ao mundo quem é o nosso Senhor. E é exatamente por isso que nós colocamos essa proposição. Os servos de Deus demonstram sua submissão a Ele, obedecendo a sua lei. O nosso segundo ponto caminha um pouco mais, e o nosso texto ele traz a seguinte ideia: o servo de Deus é direcionado pelo Espírito do Senhor a louvá-lo pelo cumprimento de sua promessa. E nós vamos observar esse tema dentro dos versículos 25 até o versículo 35. E o nosso texto continua, e teremos agora o nosso autor relatando, parece que para uma outra cena, né? Se você estivesse ali tentando imaginar isso como um filme, é o momento em que a câmera muda. Você vai agora para uma cena que traz a apresentação de um homem chamado Simeão. E é interessante porque Lucas já inicia dizendo que este homem era justo e era piedoso. E se você ler os primeiros capítulos, até o ponto onde nós estamos, o primeiro e o segundo capítulo, você verá que Lucas traz essa ideia de piedade e justiça direcionada a várias pessoas que ele está citando. Ele fala sobre Zacarias ser um homem justo e piedoso, ele fala sobre José, de ele ser um homem íntegro, ele fala sobre as mulheres que estão ali, Maria e Isabel, também como sendo parte dessa característica. Mas quando ele chega aqui, ele tenta enfatizar uma outra característica que está presente também em Simeão. Quando este homem enfatiza a piedade e justiça, parece que ele quer deixar claro para nós que estes homens eram confiáveis, que estes homens e mulheres eram pessoas que
eram conhecidos diante da sociedade pela moralidade, por uma vida sem hipocrisia, uma vida sincera, uma vida que realmente era incontestável, dentro, claro, ali dos parâmetros humanos. Era uma vida que podíamos ter como verdadeira. Só que quando ele fala sobre Simeão, ele traz uma ideia um pouquinho mais aprofundada. Ele fala que Simeão, no versículo 25, se você quiser olhar na sua Bíblia, ele diz que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. O final do versículo diz: e o Espírito Santo estava sobre ele. Simeão era um homem que tinha essas características porque ele tinha uma relação direta, uma relação em que ele era direcionado pelo próprio Espírito do Senhor. A ideia é que o Espírito do Senhor conduzia esse homem, conduzia ele à obediência, conduzia ele nos seus pensamentos, conduzia ele nos seus atos. Então, ele, baseado no Espírito do Senhor conduzindo, aguardava realmente pela a esperança que viria, que era Cristo, o ungido de Deus. E Simeão, então, é levado a um momento que é fora do comum para a época que ele está vivendo. Simeão está vivendo num período em que a gente chama período de silêncio. Por quê? Se você pegar o seu Antigo Testamento e o seu Novo Testamento, nas Bíblias pelo menos mais antigas, ela tinha 4 páginas em branco. Nas novas ela já não tem, eu acho que querendo economizar, né, as páginas, mas ela não tem mais. Porém, essas folhas, essas 4 folhas, elas representavam 100 anos, ou seja, 400 anos. E esse período é um período chamado de período de silêncio, porque profetas do Senhor não se levantaram. O Senhor não conduziu homens para trazer novas profecias. Mas Simeão está tendo a graça de ouvir do próprio Espírito Santo mensagens que diriam a ele que ele poderia confiar, o Cristo viria, o ungido viria. Então ele está vivendo aqui algo que é um pouquinho fora da caixinha. Realmente é um pouquinho fora do seu tempo. Mas isso nos traz um ensinamento, irmãos. Isso mostra que mesmo num período em que a gente tem a aparência de que Deus não está cumprindo as suas promessas, agindo, o Senhor ainda continua no controle de todas as coisas. Os seus propósitos eternos, eles continuam a acontecer. Então o Senhor começa a se revelar para alguns homens, e Simeão é um deles, né? E só abrindo um parêntese para nós, irmãos, isso deve nos trazer um alívio. Pegando esta ideia de que Simeão estava em um ponto onde profetas não estavam sendo levantados, mas aqui o Senhor dá a graça de mostrar que Ele ainda estava agindo na história. Isso deve trazer para nós o alívio de saber que hoje Deus é o Deus da história. Hoje Deus está agindo. Pode ser que, de alguma maneira, os acontecimentos no mundo tragam a ideia de que nós estamos à mercê das nossas forças, do que a gente pode fazer, mas não. Assim como os 400 anos existiram e Deus foi planejando, foi executando o seu plano e de forma plena trouxe o Senhor Cristo no momento pleno, assim também hoje Ele conduz e governa esse mundo, mesmo quando as coisas parecem em que demonstrar que Ele não está presente. O Senhor está assim. A Simeão, o Senhor deu a oportunidade de ser conduzido e ver a promessa se cumprindo. Nós também temos a alegria de ver a história e ver que Deus cumpriu essa promessa e que cumprirá as promessas que deixou para nós para os próximos dias. Não sei se eu e você vamos desfrutar vivos de todas essas promessas sendo cumpridas, mas certamente esse Deus que cumpriu lá atrás também cumprirá neste tempo. Dos versos 27 em diante, nós temos agora um relato a respeito do o que Simeão está vivendo. O que acontece? Nós ouvimos quem ele era. Agora, o que vai acontecer com este homem? O que ele faz para estar registrado aqui por Lucas? Nós temos por Simeão a demonstração de alegria, gratidão e louvor.
E isso acontece porque agora, quando ele é conduzido pelo Espírito Santo ao templo, ele consegue perceber que Cristo estava ali. E quando Cristo estava ali, o seu coração enche-se de alegria. E Simeão toma nos braços o Salvador. Simeão, movido pelo Espírito Santo, percebe que a promessa havia se cumprido e que Jesus havia chegado. Aquele menino, aparentemente indefeso na mão daquela mulher, daquele homem, era um ungido de Deus. Era aquele que viria salvar o mundo, é aquele que traria a salvação, tanto aos israelitas quanto aos gentios, chegando até nós. Então ele engrandece o nome de Deus. O verso 28 traz aquilo que passa na mente de Simeão, né? Quando ele vê Jesus, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo. E a partir do verso 29, você tem o que Simeão está declarando a respeito da promessa de Deus se cumprindo, mas também a respeito de como estava o seu coração, feliz, alegre. Agora, não havia mais nada no coração de Simeão, não havia mais nada que o coração de Simeão desejasse ver ou ter. O Deus encarnado estava ali presente. A promessa de que ele não morreria antes de ver Cristo estava cumprida. Mas acima de tudo, o que alegrava o coração de Simeão era saber que a promessa de que um dia chegaria aquela luz do céu, como ele mesmo diz a partir do verso 32, que clareia os perdidos, que traz revelação a todo aquele que necessita, finalmente havia se cumprido. A promessa do Senhor agora era algo, era um fato na vida daquelas pessoas. A salvação estava manifestada em carne e osso diante dos olhos daquele homem. Irmãos, o que resta para Simeão quando ele percebe que Cristo estava ali? O que acontece com ele? Qual é a atitude dele? Qual era a única coisa que faltava ou que ele poderia realizar depois de perceber que aquela promessa havia se cumprido? Glorificar a Deus, glorificar o nome de Deus, glorificar aquele que cumpre as suas promessas. Hoje, irmãos, eu tenho certeza que eu e você não vamos mais segurar Jesus nos braços. Eu tenho certeza que Cristo não vai se fazer mais como uma criança. A próxima vez que o vermos, ele será aquele que se apresenta como o guerreiro e o rei dos reis. Aquele que vai reinar para todo sempre e o qual vamos poder desfrutar dessa presença. Mas lembrar que o nosso Salvador está em nosso meio, por meio do seu Espírito, deve também trazer a nós alegria, deve também trazer a nós a gratidão de nós estarmos ali contemplando essa luz que clareia os nossos corações, que muda a nossa vida e que nos dá a salvação. E se você já recebeu Cristo como seu Senhor e Salvador, eu tenho algumas perguntas para você. Pensando em Simeão, que se alegrou, que percebeu que agora não tinha mais nada de tão importante, você ainda se alegra pelo cumprimento da promessa de salvação? Você ainda se alegra em saber que Cristo veio e morreu por você? Que Ele veio e criou um caminho entre Deus e você? Que ao contrário, se Ele não tivesse realizado isso, você e eu estaríamos perdidos, caminhando para um destino de dor e sofrimento, não apenas por estar, como a palavra de Deus diz, no inferno, mas por estar distante do nosso Criador e Senhor. Você se alegra realmente porque o Senhor cumpriu a promessa e enviou o seu Filho? Ou será que quando você está nesse momento de desfrute ali, o que era para ser um desfrute da palavra de Deus, seja aqui com os irmãos, seja na sua casa, seja um momento que você está aprendendo por meio dos seus próprios estudos a respeito da palavra de Deus, é um momento enfadonho. É um momento que você diz, poxa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que cumprir isso, porque senão a igreja vai perceber que eu não tenho feito o devocional, que eu não tenho lido a Bíblia, que eu não tenho orado. Será que é esse pensamento que passa no seu coração? Ou você tem um pensamento realmente de alegria
o poder desfrutar da presença do Senhor. Outra pergunta que eu tenho para você é: você tem atitude que demonstra gratidão e louvor a Deus por resgatar você dos seus pecados e purificar o seu coração? O que Simeão estava fazendo ali era lembrar que aquele que estava nos braços dele era aquele que também tinha poder para limpar o seu coração, transformar a sua vida e dar um propósito eterno a ele. É por isso que a sua alegria é tão grande. Como ele mesmo diz, é uma revelação aos gentios, mas vai trazer glória a Israel. Não uma glória humana, mas a possibilidade deste reinar juntamente com aquele que é o Rei de todos. Simeão, ele foi um homem que, ao ver o Salvador, ele percebeu que não havia mais nada valioso na sua vida. Não havia mais nada que superasse esse encontro. Por isso, como servo de Deus, direcionado pelo Espírito Santo do Senhor, ele louvou este Deus, porque cumpriu a sua promessa. E agora, ele realmente diz: Senhor, se tu quiseres, pode me levar. Eu não tenho mais nada para realizar nessa terra. O maior tesouro e bem eu já conheci, que é o meu Deus. Irmãos, por fim nós chegamos no nosso último ponto dessa noite. E ele é um pouco mais curto, ele é um pouco mais sucinto, mas ele tem uma lição muito importante para nós. E o terceiro ponto diz assim: o servo de Deus apresenta aos outros a obra redentiva de seu Senhor. Nos últimos versos do nosso texto, irmãos, nós vamos ver a entrada de uma mulher, a entrada de uma senhora, que Lucas vai dizer que se chama Ana. E dentro desse relato ele faz questão de apresentar duas coisas: a linhagem de Ana e dizer que essa mulher, ela era uma mulher que já vivia há muitos anos como viúva. Então Ana pertencia à tribo de Asser e era viúva já há muitos anos, porém era piedosa e era temente ao Senhor. Lembra que eu falei que ele vem trazendo sempre a ideia de piedade e justiça, aquela pessoa que vive segundo os caminhos do Senhor? Ele declara também isso para esta mulher, dizendo que ela era piedosa e temia a Deus. A pergunta é: por que é importante ele trazer a ideia de que ela era viúva, mas também era piedosa? Lucas está vivendo um contexto em que viúvas nem sempre eram vistas de uma maneira muito boa. O apóstolo Paulo escreve isso na primeira carta a Timóteo, no capítulo 5. E ele explica o que acontecia. Mulheres que se tornavam viúvas muito cedo, elas poderiam casar novamente, elas poderiam ter uma nova vida com uma outra pessoa. Isso não teria problema na lei que estava prescrita. Inclusive, não tem problema hoje. Mas algumas mulheres viúvas, elas no início logo da sua viuvez, se dedicavam ao Senhor. E elas faziam promessas diante do Senhor de que elas se manteriam única e exclusivamente para a obra de Deus. Só que com o passar do tempo, essas mulheres, elas começavam a ver essa promessa talvez como muito pesarosa, e elas começavam a se desviar. E elas poderiam se desviar de duas formas: uma, contraindo um novo relacionamento e abandonando o compromisso que ela tinha com Cristo de viver para o Senhor, ou, o que é mais triste, essas mulheres entravam num ato de promiscuidade. Elas abandonavam o Senhor por causa de moralidade. Então, era importante para Teófilo nesse momento, porque ele era um gentio, ele conhecia essa situação presente. E você vê isso em algumas cartas do apóstolo Paulo, falando sobre a atitude de imoralidade que era vivenciada nesses tempos. Então, saber que essa mulher não vivia baseada nessas práticas era algo que trazia veracidade para a sua vida, era algo que trazia segurança de que ela verdadeiramente temia o Senhor. Então, Ana, mesmo tendo ficado viúva quando era jovem, ela honrou a Deus durante toda a sua vida e ela era dedicada à obra do Senhor, mas ela guardava a sua chegada. Lucas, ele vai dizer que essa mulher, quando ela chegou ao templo, como era de costume, ela percebe Simeão naquele ato, e ela percebe que Cristo está ali. Ela percebe que o seu Salvador estava ali.
E quando ela percebe aquilo, ela se alegra. Quando ela percebe aquilo, o seu coração, ele muda a sua característica. Sai de um coração de quem aguardava para um coração de quem agora pode desfrutar daquilo que o Senhor havia prometido. Veja bem, irmãos, no Antigo Testamento, nós temos a salvação por meio de Cristo. Só que era uma salvação em que você confiava no Cristo que ainda viria. Nós atualmente confiamos no Cristo que já veio. Então veja, essa mulher está desfrutando do momento de divisor de águas. Cristo está diante dela, como um bebê ainda, mas era o Salvador da sua vida. E aí, irmãos, quando ela percebe isso, ela toma uma atitude que é parecida com a de Simeão em se alegrar, mas também ela soma isso ao desejo de apresentar esse Cristo aos outros. É isso que o versículo vai dizer, você pode acompanhar aí, no versículo 38. Versículo 38. Tendo chegado ali naquele momento exato, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Agora Ana não se resumia mais em uma mulher que simplesmente orava, jejuava e aguardava pelo seu Senhor. Agora é uma mulher que, além de ter uma vida dedicada a Ele, apresentava Ele aos outros. Apresentava a esperança que o Senhor trazia a todo aquele que desejava, a todo aquele que necessitava. Ana passa a ser alguém que prega a palavra do Senhor, que realmente se dedica, que dedica a sua vida a cumprir a missão que o Senhor deixa para nós lá em Mateus 28, né? Ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. É claro que essa missão dada por Cristo, ela é posterior à vida de Ana, mas ela fica para nós. Então, qual é a lição que nós podemos aprender aqui? É uma lição simples, mas ela é importante. Devemos, assim como esta viúva, apresentar o Senhor a todo aquele que necessita conhecer o Salvador do mundo. Irmãos, às vezes a gente fala sobre Cristo para algumas pessoas, mas para outras, inclusive a gente comentava isso no GV, no nosso grupo de vida anterior, muitas vezes a gente acaba querendo esmorecer. Porque eu já falei tanto, eu já apresentei tantas vezes, eu já disse para ele ou para ela quem é Cristo, mas o coração é duro, não muda. Veja que a nossa missão é fazer exatamente o que Ana fez, pregar. A nossa missão não é converter ninguém. A nossa missão não é colocar Cristo dentro do coração da pessoa, a força, mas é deixar que por meio da palavra pregada, o Espírito Santo haja e faça a transformação de vida. Infelizmente, por mais que a lição da vida de Ana para nós ela seja simples, ela é muito negligenciada pelos cristãos. Talvez pelo ativismo na igreja, como o nosso próprio pastor muitas vezes diz, se você tem tanto ministério na igreja que está atrapalhando você pregar, então abandone. Agora, ele sempre deixa a ressalva e diz: certamente você não está deixando de pregar por causa dos ministérios, mas por desobediência. Então não é o fato de você estar trabalhando muito, não é o fato de você estar vindo à igreja, ou estar mesmo até tendo seus momentos de comunhão com Deus. A missão que nos é dada é apresentar o Senhor, e é isso que nós precisamos fazer. Irmãos, então o meu desejo é que você, assim como fez Ana, possa se encontrar com o Senhor, caso você ainda não tenha feito isso. Caso você ainda não tenha Cristo como seu Senhor e Salvador, que você realmente tenha um encontro, que você seja transformada por Ele. E caso você já seja alguém que reconheceu o Senhor, exerça a função de evangelista. Haja realmente como um pregador e esteja disposto a servir na obra do Senhor. Esteja disposto a se alegrar pela salvação, mas apresentar aos outros. Do contrário, sinceramente, irmãos, nós estamos sendo apenas pessoas egoístas, que pensam em nós mesmos,
Porque se temos verdadeiramente a solução para a vida das pessoas que estão sem esperança, como nós podemos guardar isso conosco? Se o próprio Deus se apresentou a nós e nos deu salvação, quem somos nós para guardar essa mensagem? Então, que nós sejamos bons dispenseiros da mensagem que nos foi dada por Cristo Jesus. E para a gente finalizar, eu queria só relembrar a nossa grande ideia e os nossos pontos, tentando fechar um pouco desse nosso pensamento. O servo de Deus, conduzido pelo Espírito do Senhor, submete-se em obediência a Ele, o louva por seus feitos e apresenta sua obra redentiva. Ponto 1. O servo de Deus demonstra sua submissão a Ele, obedecendo a sua lei. Ponto 2. O servo de Deus é direcionado pelo Espírito do Senhor a louvá-lo pelo cumprimento de sua promessa. E o ponto 3. O servo de Deus apresenta aos outros a obra redentiva de seu Senhor. Que Deus nos dê a graça de sermos instrumentos nas suas mãos e cada vez mais sermos homens e mulheres gratos pelo aquilo que Ele tem feito por nós. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado porque podemos estar aqui, louvar o Teu nome, conhecer um pouco mais de Ti. Deus, Tu sabes que em toda a minha limitação, em toda a os meus pontos de mente ainda sem entendimento, eu tento buscar aqui, Deus, apresentar o Senhor de uma maneira clara. E o meu desejo, Deus, é que o Teu Espírito fale ao coração de cada pessoa que está aqui. Que Tu venhas trazer salvação àqueles que necessitam, que Tu venha trazer despertamento na vida daqueles que já Te conhecem. E acima de tudo, Deus, que o Teu nome seja glorificado. Nós possamos sempre ser pessoas que nos alegram porque Tu nos salvou, mas que glorificam o Teu nome porque Tu não precisava, Deus, realizar tal ato. Obrigado por homens e mulheres que se dedicaram durante a história para nos deixar ensinos, nos deixar direcionamento por meio da Tua palavra. Que nós possamos, Deus, ser agradecidos por tudo aquilo que o Senhor tem feito, demonstrando ser servos bons e fiéis em meio à Tua obra. É o que oramos a Ti em nome de Jesus.